o 11 e o 12. 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12. A palavra de Deus nos diz assim, vamos ficar de pé para a leitura inicial, né? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós queremos nessa noite, Pai, celebrar a família. Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de termos o nosso entendimento, ó Deus, ampliado nessa área pela Tua palavra. Fala conosco, Pai, nessa noite, e que algo do Teu coração venha a brilhar em nossos corações, para que na nossa família nós estejamos vivendo debaixo da Tua direção, e todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Eu quero falar nessa noite sobre a unidade conjugal. Como Deus vê um casal, um homem e uma mulher, quando se casam, né? Qual é a visão de Deus sobre essa constituição chamada família? Porque a visão que a gente tem do mundo hoje a respeito de família é uma visão deturpada, é uma visão desgastada, é uma visão deteriorada pelo pecado, por tudo aquilo que a gente tem visto acontecer na nossa sociedade. Mas quando Deus olha para o homem e para uma mulher, como que Deus vê? Né? Assim como a igreja de Cristo, né? A base da igreja é o amor de Deus, e a unidade desta igreja, a semelhança da oração que Jesus fez, quando ele intercedeu ao Pai pela nossa unidade, o mesmo acontece em relação a um casal, a uma família. A base da família é o amor de Deus, e é a unidade dessa família. Quando um dos dois é afetado, quando o amor de Deus não tem mais vez na vida de uma família, ou quando a unidade entre um casal ela é dissolvida, essa base que sustenta a família, ela está se desmoronando. Muitos casamentos, queridos, têm ruído em nossos dias por causa de um egoísmo, sabe? Aquela coisa do homem pensar independente da sua esposa e das vezes a esposa também achar que ela pode viver e tomar decisões independente do seu marido. E essa independência do marido e da mulher tem sido largamente, né, incentivada pela sociedade que a gente vive. A gente vive hoje uma situação em que os meios de comunicação, a televisão, os jornais, as revistas, a internet, todos os veículos estão a serviço não da construção da família, mas da destruição dela. Você começa pelas novelas, pelas ideias que são veiculadas ali, onde o marido não tem que ter muita ligação com a esposa, porque ele tem que ter a vida dele independente da sua esposa, e a mesma coisa a esposa, às vezes, tentando ter a vida dela independente do marido, embora os dois formem uma família e tenham filhos, mas aquela história de não depender muito um do outro, né? As crianças estão sendo criadas na nossa sociedade segundo o padrão deste mundo, né? Não estou falando o padrão da igreja, não estou falando o padrão bíblico, estou falando o padrão deste mundo. As crianças estão sendo criadas para viverem de forma independente em relação aos seus pais. Já na tenra idade, a sociedade diz que os filhos não têm que ficar, sabe, muito ligados aos pais, que eles têm que tomar o rumo deles, e que eles têm que ter a ideia deles e a cabeça deles, e por isso muitos adolescentes hoje estão tomando decisões a respeito da sua própria vida, que nada tem a ver com uma conversa de entendimento com seus pais, mas muitas vezes escolhas mal feitas. Escolhas precipitadas, porque afinal de contas, o que vai na mente de um adolescente em termos de maturidade, em termos de conhecimento da vida, para que ele possa tomar algumas decisões?
A gente sabe que é uma cabeça ainda em formação e que depende muito dos pais para orientar e para falar sobre os perigos da vida, sobre as decisões mal tomadas, mas a gente vive numa sociedade que imprime na cabeça do adolescente que ele não precisa ficar conversando muito com seus pais a respeito de determinadas coisas. E a gente vê isso acontecer, queridos, em todas as faixas da nossa sociedade. Tanto entre casais, como também entre pais e filhos. Nós vivemos uma sociedade que prega não a unidade, mas prega a separação, a individualidade, né? Aquela coisa de eu não preciso dar ciência a ninguém do que eu tenho, do que eu gosto, do que eu quero fazer e das minhas decisões. Então a gente está vivendo hoje, queridos, uma cultura da autossuficiência. Essa cultura da autossuficiência, ela tem causado danos irreparáveis às famílias nos tempos que nós estamos vivendo. É aquela coisa de eu sei, eu faço, eu sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes os pais vão conversar com os filhos e alertá-los, né, de determinados perigos que eles correm, e não, isso não é assim, o senhor está vendo coisa onde não tem, a senhora está vendo coisa onde não tem, e você sabe que isso que eu estou falando é o que a gente passa às vezes quando está orientando os nossos filhos, principalmente na idade da adolescência, né, que é quando começa a ter uma noção melhor do mundo, mas ainda é muito inexperiente e precisa da ajuda dos seus pais. Queridos, na antiguidade, né, a família tinha uma outra conformidade. E era muito comum, né, as famílias se reunirem para se ajudarem mutuamente, para se proteger contra os perigos que existiam naquela época, né? Quando começava a formação de uma cidade, a primeira coisa que aquelas famílias que habitavam ali naquela cidade pensavam em fazer era juntarem-se para construir algum tipo de muro, né? Fazer muralhas, fazer portões bem fortes. Por quê? Porque a qualquer momento um inimigo poderia atacar aquela cidade, né? Um animal perigoso, né? Um animal que come, né? Que mata para comer, um felino, podia invadir aquela cidade e ali atacar uma criança. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam e eles, em sociedade, diziam assim: nós precisamos proteger as nossas famílias. Quando você vai lá na palavra de Deus, você encontra Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele lembra aqueles homens que estavam naquele trabalho de reconstrução difícil, né? Porque a cidade tinha sido destruída na invasão de Nabucodonosor, que veio e destruiu os muros daquela cidade. Ele disse o seguinte: quando vocês pelejarem, vocês lembrem que vocês estão pelejando pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas famílias, pelas vossas casas. Por que Neemias disse isso? Porque quando aqueles homens estivessem trabalhando no muro, ou durante a noite montando guarda para que nenhum inimigo invadisse a cidade, eles cansados como estavam, né? Às vezes trabalhavam de dia e montavam guarda à noite, fazendo turnos, né? Então estavam cansados. Então Neemias usou aquela palavra para dizer o seguinte: quando você se sentir cansado, quando você sentir que não vai aguentar mais, você lembra que você está fazendo isso pela sua família. Você lembra que você está fazendo isso pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua casa. Irmãos, quando alguém perde o sentido de importância, o sentido de relevância da sua própria família, ele perdeu tudo. Se o homem daquele não sentisse, sabe, o seu brio tocado pela palavra de Neemias, quando ele disse: olha, vocês vão pelejar pela casa de vocês. Se ele não sentisse mais nada, minha casa, minha família, que vale para mim? Quando alguém perde isso, queridos, perde absolutamente tudo. Porque todo o trabalho de Deus, todo o sacrifício do Filho de Deus na cruz, ele tem um endereço. E esse endereço não são apenas corações individualmente falando. Esse endereço tem a ver com o que Deus quer fazer nas nossas famílias.
E quando a palavra de Deus ressalta que não pode haver independência entre homem e mulher, entre a mulher e o homem, ele está nos dizendo não no que se refere diretamente à vida um do outro, mas ele está se referindo sobre a unidade espiritual formada por um casal diante de Deus. Ele está se referindo à unidade formada entre os pais e os filhos, que vai além do sangue que circula nas nossas veias, que vai além da cor da pele, dos olhos. Deus está tentando significar algo muito maior e mais abrangente, que o marido, né? O que o marido faz na sua vida pessoal, afeta diretamente a sua esposa e os seus filhos. O que a esposa faz na sua vida pessoal, eu vejo hoje, queridos, um negócio muito esquisito, né? Às vezes eu converso com alguns casais que estão passando por lutas na área conjugal, e eu percebo assim, às vezes em um deles, ou às vezes até em ambos, né? Aquela coisa dizendo assim: ô bispo, olha só, essa decisão que eu estou tomando, ela tem a ver só comigo. Isso é uma coisa que é eu e Deus. E eu tenho que dizer, querido, desde o dia em que você casou, deixou de ser você e Deus. Agora, você é uma só carne com a tua esposa ou com o teu marido. Naquele dia que você casou, o teu eu morreu. E se você não entende isso, você não entende nada, nem de casamento, nem de família e nem de comunhão com Deus. O que eu vejo hoje no meio do evangelho, querido, no meio de cristãos, são pessoas que acham, na sua cabeça louca, que vão conseguir se relacionar bem com Deus, desprezando o seu cônjuge e os seus filhos. Eu já vi pessoas saírem para viver uma aventura amorosa fora do casamento, cujo nome bonito é adultério, e achar que continua bem com Deus, que Deus está comigo. Quem pensa assim não entende nada de Deus, nem da palavra de Deus, nem de casamento, nem de nada. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, que diz no Senhor, não na sociedade, irmãos, no Senhor, não na Rede Globo, não na novela da Rede Globo, no Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, porque foi tirada da costela de Adão, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então, quando essa relação, quando essa dependência, quando essa interdependência é cortada, irmão, desculpa a expressão que eu vou usar, escangalha o negócio todo. E tem gente que diz: não, mas não é assim, porque tem nada a ver, tem tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver. Por isso, a palavra de Deus diz: tornam-se os dois uma só carne. E quando Deus quis usar uma metáfora, né? Quando Deus quis usar uma figura de linguagem para que nós entendamos a relação que Ele quer ter com a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. E as bodas acontecerão quando Jesus vier levar a sua igreja para habitar para sempre com ela, num casamento que nunca mais vai ter fim. A família, queridos, é algo muito importante diante de Deus. Nós precisamos ter a consciência da herança que estamos deixando para os nossos filhos e netos. Essa consciência vivida pelo mundo, pelo mundano, pelo ímpio, por quem não tem Deus,
quando fala assim, herança para os filhos, ele pensa só em bens materiais. Dinheiro, propriedades, bens móveis e imóveis. Mas essa herança, querido, ela é terrena e transitória. Existem outras heranças que são transcendentes, que são bem além de tudo isso aí, e que somente o povo de Deus às vezes tem condição de entender essa herança. Quais são as heranças que a gente deixa para os nossos filhos? A material, que acabei de falar, bens, móveis e imóveis, propriedades. A herança cultural. Quer você queira, quer você não queira, você deixa uma herança cultural para o seu filho. Ah, quer dizer que se eu tiver cultura, eu deixo cultura para ele? Não, não é isso que eu estou falando. Quando você vai dar um passeio, em outro país, você percebe isso mais claramente, né? Porque eles lá têm costumes culturais, deles, que são completamente diferentes dos nossos. Então, os filhos de lá já estão acostumados, as crianças vão aprendendo desde pequena a agir daquela forma, daquela maneira. Então, o brasileiro tem um jeito típico de ser, e aqui mesmo no Brasil tem divisões regionais, que também dão uma certa diferença a essa cultura brasileira. Então, tem uma herança cultural? Tem uma herança cultural. Mas também tem uma herança emocional. O que é a herança emocional? A herança emocional ela é constituída pelas lembranças que deixam marcas na nossa psique. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem lembranças da sua vida na convivência com seus pais, do tipo de ambiente que você tinha dentro do seu lar. Era um ambiente de paz? Então você recebeu uma herança emocional de paz dentro da sua casa. O lar dos seus pais era um lar conturbado, de brigas, de confusões, de tensões, que você nunca sabia como é que ia acabar um dia, porque o pai podia chegar bêbado em casa e querer bater em todo mundo, do cachorro na porta até a mãe e os filhos. Então você recebeu uma herança de insegurança, recebeu uma herança emocional de tristeza, você recebeu uma herança emocional de medo. E todos nós deixamos uma herança emocional para os nossos filhos. Mas que herança é essa que nós estamos deixando? É de alegria, é de paz, é de segurança? Ou é de tristeza? Ou é de conflito e insegurança? Às vezes, como cristãos, a gente não para pensar qual é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos. Existe também a herança espiritual, e essa rege todas as outras. Porque quando eu deixo uma herança espiritual para os meus filhos, de uma vida em comunhão com Deus, de uma fé traduzida em atitudes diárias a respeito da minha relação com Deus, eu estou deixando uma herança que não tem preço. Uma herança que vai guiá-los pelos dias mais difíceis que eles enfrentarem, porque eles vão lembrar, o meu pai e a minha mãe eram um homem de fé, uma mulher de fé. Eu vi quando os meus pais enfrentaram problemas na sua vida, dos mais diversos, e em todas essas ocasiões eu percebi que eles tinham uma fé inabalável no Senhor Deus. Então, esses filhos que viram essa fé na vida dos seus pais, aquela mesma fé que Paulo disse que Timóteo viu na sua avó e na sua mãe, ele recebeu uma herança de fé. Talvez ele não tinha mais o seu avô, e talvez ele já era órfão de pai, porque a expectativa de vida naquela época, os homens naquela época morriam muito cedo, quer seja pelas guerras, quer seja pelas doenças. Então, pelo texto a gente percebe que Timóteo conviveu somente com a sua avó e com a sua mãe. Mas Paulo disse, você recebeu uma fé que você viu diariamente na vida da sua mãe e da sua avó. Queridos, a gente passa pela vida como cristãos, constituímos uma família, e às vezes não nos damos por conta que nós temos uma herança cultural, emocional e espiritual. E às vezes o crente, como ímpio, ele pensa que vai deixar só uma herança de bens materiais. E eu vejo muitos cristãos hoje trabalhando feito loucos, porque dizem, não, eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. Mas no meio desse caminho, no meio dessa correria de ganhar coisas, de comprar coisas, de adquirir coisas, esquece que a herança cultural, que a herança emocional,
e que a herança espiritual vai determinar o que se vai fazer dos bens que esses pais estão juntando para os seus filhos. Quando não se tem uma herança espiritual em Cristo, uma fortuna acumulada durante anos pode ser dilapidada em poucos meses, ou até mesmo se transformar no motivo da morte dos filhos, porque dinheiro mal usado mata. E o que a gente vê hoje, queridos, é que ninguém está preocupado com a herança espiritual. Ninguém está preocupado com a herança emocional, cultural, mas somente com a herança material, física, bens. Como filhos de Deus, queridos, nós precisamos agir de forma consciente e responsável em relação à herança que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos e futuros bisnetos. Não podemos ser como os ímpios, como a palha que o vento dispersa, porque os ímpios não prevalecerão, ou seja, o que eles fazem hoje vai ser destruído logo amanhã. Mas os que permanecem no Senhor, os que confiam no Senhor, permanecem para sempre. Há uma história para ser contada daquele avô, daquela avó que serviu ao Senhor. Os irmãos sabem que eu tenho uma herança da minha avó materna. Já falei várias vezes dela. Por onde eu pregar o Evangelho, eu vou falar da herança que a minha avó me deu. Eu não esqueço daquele sorriso, daquela mulher que transmitia no semblante a presença de Deus, e de que ela me deu meu primeiro livro. Não foi um gibi, não foi um livro de alfabetização, mas foi uma Bíblia. Quando eu nem mesmo sabia ler, ela me presenteou com uma velha Bíblia. Eu não sabia, eu não tinha noção de que um dia a minha vida estaria baseada naquele livro. Tudo que eu faço hoje, tudo que eu sonho, tudo que eu vivo, tudo que eu almejo na minha vida está baseado na palavra de Deus. Aquele livro que ela me deu quando eu era ainda uma criança que não sabia ler nem escrever. Eu estou falando de herança, querido. Mas como deixar uma herança sem a verdadeira unidade conjugal que precisa acontecer entre um homem e uma mulher? Eu vejo hoje casais que, por não entender da importância dessa unidade, estão dissolvendo o seu casamento por motivos dos mais banais. Brigas, confusões, desejos lascivos, uma sociedade mergulhada na aparência, uma sociedade que cultua a beleza do corpo físico, mas que não valoriza a beleza interior. Uma sociedade que cultua os bens materiais, mas que não entende nada sobre herança espiritual. Você tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. O que você está fazendo com isso dentro do seu casamento? Sempre, queridos, que um marido e uma mulher se afastam um do outro, isso produz um afastamento de Deus. Principalmente daquela parte que está sendo o pivô dessa separação. Quando você lê a carta de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, Epístola do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. 1 Pedro 3,7. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque juntamente sois herdeiros da mesma graça de quê? Sois herdeiros de quê, meu irmão? Da mesma graça de vida. Para que não se interrompam o quê? Então quer dizer
que quando um marido e uma esposa se separam, acontece uma interrupção até das orações, é o que o texto está dizendo aqui. Não precisa ser conhecedor dos originais, porque está muito claro. Quando um marido ou uma esposa decide se afastar do seu cônjuge por motivo fútil, né? Às vezes, irmãos, há questões que a mulher tem que se afastar do seu marido para preservação da sua própria vida, porque ela está correndo risco de vida. Não estou falando disso. Eu estou falando daquele ou daquela que diz assim: não gosto mais de você, enjoei da sua cara. Quero alguém novo na minha vida, quero uma mulher nova, quero um homem novo. Quero alguém diferente. Cansei. Achei alguém mais interessante. Alguém me chamou a atenção. Coisas da natureza, dessa natureza. Quando isso acontece, aqui está dizendo que as orações vão ficar interrompidas. E a palavra de Deus diz que o melhor que essa pessoa tem a fazer, se ela tiver um pingo de juízo, é não se separar. Porque diz que o homem que abandona a sua esposa, a mulher da sua mocidade, e entra pelo caminho do adultério, a Bíblia diz que esse cara não tem um pingo de juízo. Se ele tivesse, não faria isso. Mas Paulo disse que se isso acontecer, é melhor, para solucionar o problema, que o marido volte para a sua esposa e que a esposa volte para o seu marido. Mas se não houver condições, porque a outra parte está com o coração duro, né, petrificado, endurecido, o apóstolo Paulo chegou a dizer que é melhor que não se case de novo. Por que ele está dizendo tudo isso, irmãos? Porque ele não está olhando aqui as relações humanas. Paulo está contemplando essa relação que Pedro está dizendo aqui: sois herdeiros da mesma graça de vida. E isso não é um negócio que começa hoje, acaba amanhã, depois começa de novo com outra pessoa, depois acaba de novo, depois vai com um para a cama, vai com outro, transa com um, transa com outro, como a gente está vendo hoje, irmão. Aí quando você vai para a palavra de Deus, você vê que toda sorte de destruição, de miséria, de sofrimento, de angústia, pela qual passam alguns filhos hoje que estão vendo o casamento dos seus pais se deteriorar, né? Advém de corações duros que não reconhecem essa verdade da palavra de Deus. E é incrível como no passado isso acontecia somente com os ímpios, porque o povo de Deus tinha consciência disso. Mas agora nós vivemos um tempo, esse tempo terrível, esse tempo que, se Deus não abreviar, vai acabar ninguém sendo salvo. A Bíblia diz isso. Nós vivemos um tempo onde os casais cristãos estão achando que podem fazer igual aos ímpios. E já que na novela da Globo todo mundo se separa e no final fica todo mundo amigo de todo mundo, e que os filhos não têm problema, que os casamentos são maravilhosos, né? Que os relacionamentos no final da novela é todo mundo brindando com uma taça de champanhe, tem crente que está acreditando nessa historinha, ao invés de dar ouvidos à verdade da palavra de Deus, que Paulo diz que nos últimos tempos os homens não vão querer dar ouvidos à verdade, vão se entregar às fábulas. Então, queridos, numa noite como essa, é um aviso de Deus para talvez alguém que esteja aqui vivendo uma confusão no seu casamento e que, às vezes, com um pedido de perdão, um quebrantamento, né, verdadeiro, com uma oração sincera diante do Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu sou culpado por tudo isso que está acontecendo no meu casamento. Eu não valorizei a esposa que tu me deste, não valorizei o marido que tu me deste. Mas eu tenho filhos hoje, Senhor, eu não posso passar para eles uma herança de separação, de maldição. Irmãos, o que a gente vê, isso é constatado na prática. Na prática. A maioria de filhos de pais separados, quando se casam, acabam se separando também.
É uma coisa, é uma herança que se passa de geração em geração. Os avós se separaram, os pais se separaram e agora os filhos estão se separando. Não é uma coincidência. Isso é uma coincidência. Não é, irmãos, não é. Na Inglaterra chegou-se a fazer uma pesquisa. Eles gostam muito de fazer pesquisas lá na Inglaterra a respeito de comportamento humano, né? E eles fizeram uma pesquisa entre todos os jovens que começavam uma universidade e que acabavam, e jovens que começavam uma universidade e não acabavam, não terminavam o seu curso, paravam no meio do curso. E eles descobriram algo muito interessante nessa pesquisa, é que dentre aqueles que não terminavam a universidade, a maior parte deles eram filhos de pais separados. Porque uma herança de coisa inacabada, de coisa interrompida no meio, porque um casamento que se dissolve é algo que foi interrompido no meio. Essa herança foi passada dos pais na vida dos filhos. E na maioria das vezes aquilo que eles começam, eles não conseguem acabar. E dentre aqueles que terminavam os 5, 6 anos de universidade, a maioria deles, os pais não se separaram. Foi uma coisa constatada por essa experiência, porque eles apanharam um grupo de pessoas e fizeram uma amostragem. Queridos, não precisa fazer essa experiência, porque aquilo que o homem planta é o que ele vai ceifar. O que o homem semeia é o que ele vai colher. Quando uma família é preservada, quando um lar é capaz de ultrapassar as barreiras do tempo e comemorar anos e anos de casados, tá? Bênçãos sem medida são transferidas a esses filhos e a esses netos. Domingo passado nós estávamos aqui numa alegria. Eu, por exemplo, estava muito alegre domingo pelo que eu vi acontecer aqui. Domingo passado eu apresentei uma criança ao Senhor no culto domingo de manhã, ou seja, um bebê que nasceu. Comemoramos 40 anos de casado do diácono Nilo, da irmã Zélia, 40 anos de casado, e orei pelos 90 anos de vida do irmão Domingos, com a família dele aqui, os 2 filhos, né, a esposa. Irmãos, isso é bom demais. Mas isso só vai acontecer com casamentos que têm longevidade, que duram. O que a gente está vendo hoje, querendo uma realidade de casamentos que não estão durando. O número de avós hoje que estão criando neto como filho é assustador. Muitos avós hoje que poderiam estar gozando da sua velhice, né? Passeando, sem compromisso, estão aposentados, não, estão começando tudo de novo, porque estão criando os netos dos casamentos dos filhos que acabou. Uma família que se dissolve e os filhos são pequenos, desdobramentos vão acontecer desse casamento que acabou. Mas eu vejo, queridos, hoje, com muita tristeza eu digo isso, uma insensibilidade, uma insensatez, uma falta de amor. Quando eu vejo casais, às vezes, se separando, irmãos, por motivos fúteis. E na tentativa de colocar um pouco de juízo na cabeça, eu digo, vocês não pensam nem nos filhos de vocês. Nem por amor a eles vocês conseguem resolver essa questão entre vocês. E muitas vezes quando eu falo isso, eu percebo que em uma das partes já existe um coração decidido. Às vezes nem vem conversar. Às vezes eu converso só com o marido ou só com a esposa. E eu estou falando, querido, de gente crente, tá? Eu não quero nem saber o que está acontecendo no mundo, lá é pior. Mas eu estou falando crente. Pessoas que
dissolvem um casamento não se importando com o que vai. Não, eu vou pagar pensão, eu vou dar dinheiro, eu vou pagar a escola. Eu não vou abandonar, não. Quando ele fizer aniversário, eu venho no aniversário dele. Uma vez por ano, irmão. Para que não se interrompam as vossas orações. E eu digo, queridos, que os abandonados de hoje serão os abandonadores de amanhã. É por isso que casamentos se dissolvem numa geração, na outra e na outra. Porque os abandonados de hoje, que sofrem pelo abandono dos pais, serão os mesmos que vão fazer a mesma coisa amanhã com seus filhos. Com raríssimas exceções. Nós precisamos, querido, a todo tempo remover as barreiras que podem nos separar como casais e como famílias. Porque todo dia acontece um problema, irmão. Todo dia tem um negocinho que está arranhando lá, né? É um negócio que a esposa falou, que o marido não gostou, é um negócio que o marido falou ou fez, a esposa não gostou. É uma interferência de alguém da família, alguém lá no ambiente de trabalho que fez uma gracinha, é um negócio postado lá nas redes sociais que a esposa vê, não gosta, enfim, todo dia tem um negocinho, né? E as lutas do dia a dia, os problemas de saúde, os problemas de emprego, de tudo mais que vão se somando, querido, nós temos lutas todos os dias para manter o nosso casamento e a unidade do nosso casamento. Mas assim como o Espírito Santo diz, está relatado lá no livro de Hebreus, assim como o Espírito Santo diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, se você está sentado hoje aqui, e algumas coisas estão acontecendo no seu relacionamento conjugal, ou no relacionamento seu com seus filhos, que não estão bem, eles estão caminhando para alguma coisa que não é boa. O Espírito Santo de Deus hoje falou com você, está falando com você. E Ele está dizendo aqui, não endureçais o vosso coração. Porque a gente endurece o coração e sempre coloca a culpa no outro, né? Raramente você vê um marido e uma mulher que sentam para conversar com um pastor, uma liderança espiritual da igreja, e para pedir um aconselhamento, o casal não está bem, e alguém entra na sala e diz assim, olha pastor, eu quero dizer que tudo que está acontecendo lá em casa, no meu casamento de ruim, culpado sou eu. Eu nunca vi essa frase. Nunca vi, irmão. Cada um entra ali com uma faca na mão, sabe, e, culpada ele, não, culpada ela. Ou então, quando no máximo, o máximo é dizer assim, nós dois somos culpados. Mas na verdade, querido, não é questão de fazer meia culpa. É questão de assumirmos realmente que nós, como maridos e mulheres, homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender que tudo no mundo que a gente vive hoje colabora para a separação de um casal. Os problemas, as lutas, as intervenções externas, tudo acontece para separar. E nós, como povo de Deus, não podemos deixar isso acontecer com o nosso casamento. E quando eu estava preparando essa palavra hoje, eu pedi a Deus, Senhor, que cada casal que receba essa palavra hoje seja edificado, e o homem ou a mulher que está em rumo de colisão com a tua vontade, e que pode com isso destruir o seu casamento, se sinta alertado nessa noite, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque como diz Hebreus 3, 7, 8, assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, para você que está ouvindo um recado de Deus nessa noite, e você entendeu esse recado, toma uma posição hoje diante do Senhor. Senhor, me ajuda, porque eu não quero ser o causador da dissolução do meu casamento. Eu quero ser um esposo abençoado, eu quero ser uma esposa abençoada, eu quero ser aquela mulher sábia, que a tua palavra diz que edifica a sua própria casa. Eu quero ser aquele sacerdote que a tua palavra diz que todo homem deve ser na sua casa. Então, se você vem enfrentando lutas e você quer que a vitória do Senhor chegue na tua casa, na tua tenda,
que nessa noite você tome uma posição diante de Deus. Eu queria que você ficasse de pé, onde você está mesmo, num sinal com Deus. Senhor, eu vi um recado teu hoje, e eu não vou endurecer o meu coração. Pelo contrário, eu quero que o meu coração esteja maleável nas tuas mãos. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Eu sei que há lutas que só você talvez sabe que você está passando. Há coisas que acontecem no coração da esposa que o marido não sabe. Há coisas que acontecem no coração de um homem que a sua esposa não sabe. Mas Deus sabe. O Senhor conhece cada coração. E nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: eu te amo, eu amo a tua família, eu dei o meu filho pela sua família. Veja lá o que você vai fazer com ela. O trabalho que Deus tinha para fazer, irmãos, Ele já fez. Basta-nos apenas agora nos render às evidências de que precisamos obedecer à sua voz. Como nessa noite o Espírito Santo está falando, obedeça à voz de Deus. Tome uma posição de quebrantamento, uma posição de mudança, uma posição de transformação de vida. Senhor, não sei nem por onde começa. A minha vida está um novelo todo embolado, que parece que um gato estava brincando com ele, mas tu sabes aonde está a ponta final desse novelo, e tu sabes como desenrolar esse novelo. Então eu estou colocando a minha vida conjugal, familiar, eu estou colocando em tuas mãos, Senhor.